Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de Kaiksen, Retorno ao Mar. E para falar desse mangá que é de ninguém mais, ninguém menos que Satoshi Kon, né? Estou aqui, Bruno Andreotti Nedbully e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Nos aventurando mais uma vez com o mangá aqui, hein? Exatamente, né? Só que a gente não é, né? Assim, normalmente a gente não aborda mangá, mas, né, assim, a gente também abordou do criador do Berserker, aquele, esqueci o nome agora, o Gigantomachia, né? Que é também pode ser considerado uma obra menor, né? Dentro ali, obviamente perto do Berserker, e também o Kaiksen também não deixa de ser também algo menor, né? Ou pelo menos que não tem tanta atenção, né? Veja, se você não sabe quem é Satoshi Kon, ele só fez Paprika, né? Que acho que é o mais conhecido. Bom, então a galera que curte anime e mangá tem o, né? Então, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent e Paprika, né? Então são grandes animações. Na verdade, ele ficou mais conhecido, né? Como dessa parte da como animador, né? Do que como mangaka. Exatamente. Né? Bom, mas antes da gente começar a falar do Kaiksen, a gente vai... vou lembrar vocês que a gente, dia 19 de junho, né, uma sexta-feira, a gente vai estar na Loja Monstra, junto com o pessoal do Gibizilla, para fazer uma conversa aí sobre o final, né, de The Boys. A gente vai então pegar a série primordialmente, mas vamos abordar aí vários aspectos. Foi bom, não foi? O que a gente, né, não só fazer uma análise do gostei, não gostei, mas também uma análise assim, o que significa aquilo nessa crítica, né? Uma das coisas que a gente ouviu muito aí, foi assim, a quinta temporada de The Boys ficou chato porque a realidade ultrapassou, né, o The Boys e tal. Então é uma conversa aí bacana. Então, se você viu The Boys aí, tá com aquela vontade de conversar sobre, né? E ter uma análise um pouco mais profunda, você cola lá na Monstra, sexta-feira, dia 19 de junho, a partir das 7 horas da noite, certo? Então vamos lá pro Kaiksen. Então vou ler aqui a sinopse e a gente vai começar a conversar aqui, ó. A família de Yusuke tem uma tradição estranha. Uma vez a cada 60 anos, eles recebem um ovo de um sereiano. Quando o ovo amadurece, a sua família obedientemente o devolve ao mar, onde todo o processo é repetido. Em troca desse favor, o povo sereiano abençoa sua cidade costeira com abundantes capturas de peixes e mares calmos. Mas o desenvolvimento de um resort invade a pacata vila costeira e o pai de Yusuke é atraído para longe da tradição em direção à prosperidade moderna, transformando o ovo em uma atração para turistas. O que acontecerá com a promessa que sua família fez ao sereiano gerações atrás? Essa foi a primeira história em quadrinhos publicada de Satoshi Kon, né? E aí ele conta, enfim, vai retomar aqui na sinopse as obras que ele já fez de animação que a gente comentou. Então é uma boa sinopse, assim, ela resume bem a história, porque basicamente tem uma primeira parte, a partir desse momento que esse conflito é apresentado, chega uma parte da história que basicamente é uma disputa para ver quem vai pegar o ovo e se ele vai chegar no mar, né? A tempo, digamos assim, de cumprir aquela promessa ao sereiano, né? Dito isso, Maurício, e aí, o que você achou? Você gostou? O que você tem para dizer sobre? Eu gostei bastante. Eu acho que é um tema recorrente, né, no Japão, esse tipo de história que traz alguma coisa da modernidade em conflito com a coisa da tradição, né? Isso para eles é muito forte, a questão geracional também, né? Então a gente vê isso recorrentemente no cinema japonês, em outras animações e também em mangás, né? Agora, o cara realmente, assim, esse quadrinho foi publicado acho que em 99, né? Ou 97, não sei, uma coisa assim, final dos anos 90. Na verdade, ele era inicialmente, né? Ele foi publicada pela Weekly Young, né, que é uma bem tradicional da Kodansha, né, da editora, entre março e junho de 90, né? Mas antes ainda. Depois ele foi juntado e publicado. Exatamente. Em 99 foi a primeira vez, enfim, depois que ele juntou, né, num compilado, aí teve algumas republicações, porque o cara foi adquirindo importância sobre enfim, ele foi adquirindo importância, então teve
curiosidade, né? O Paprika, o Perfect Blue é de 97, né? Então aí ele ganha mais notoriedade também por causa dos animes e tal. E aí sim, a galera fez a compilação e encadernou e publicou junto. Então, mas aí, assim, de fato, esse mangá tem um estilo muito próximo ali do que era produzido, do que era, né, assim, bastante importante no Japão, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Ele tem muita inspiração do Katsuhiro Otomo, né, no traço, assim, e é isso, é uma história da expansão imobiliária, né, e a questão do dinheiro, e a questão e em conflito com os valores tradicionais, os valores do shintoísmo japonês, né, das tradições espirituais japonesas e tal. Então eu gostei, eu achei a história bem montada, assim, e o desfecho interessante, né, e ele realmente é um cara, assim, como eu acho que ele é melhor aqui, pelo menos nesse começo de carreira, né? Ele era um melhor desenhista do que roteirista, porque o roteiro às vezes se alonga um pouco, né? Mas é uma história serializada originalmente, então tudo bem, é compreensível, né? Que também ele tinha que esticar essa história em tantas edições, sei lá. Mas, assim, muito bom, assim, eu achei muito... É uma coisa, é uma história que tem assim, fala com uma essência do debate cultural que tem no Japão sobre o conflito deles, né, com a questão da tradição, das espiritualidades tradicionais e tal, e a modernidade, e a tecnologia, o dinheiro, né, que era e ali nos anos 80, final dos 80, isso ficou super agudo, né, porque o Japão passou por um crescimento econômico muito forte, né? E todos esses conflitos ficaram mais agudos nesse momento, e então é por isso que essa história também tem a ver com em 87, né, tem lá no Japão, né, foi promulgada uma lei chamada Lei de Resorts, né? E essa lei, né, gerou uma onda de especulação imobiliária, né, que é isso, assim, é um pouco a história que a gente vê no mangá mesmo, assim, são pequenas comunidades ou pequenas cidades que se viram de uma hora para outra, né, assim, tragadas por essa coisa da exploração capitalista, de chegar, investir, só que é isso, né, investimento é o quê? Basicamente, aqui a gente chama de gentrificação, né, Exato. que é isso, você chega ali com um mega investimento, você desagrega aquela comunidade. Aquela comunidade. Né? Ninguém pergunta se aquelas pessoas querem ou não, né? Supõe que querem porque é o progresso. Exatamente. Então os desenvolvedores supõem que aquilo, todas as pessoas vão aceitar aquilo, vão gostar daquilo. É mais ou menos, bom, não sei, né? Vou fazer um paralelo, não sei se é isso que é mais. O que aconteceu assim, é igual aqui, fala assim: legal que o metrô vai chegar, mas já tem pesquisa mostrando, quando o metrô chega num lugar, né? Assim, as pessoas que de 5 a 10 anos, todo mundo que tá em torno muda. Exato. Porque a especulação imobiliária é tão grande que é isso, você, na verdade, não é que você desenvolveu a região, você expulsou as pessoas que estavam ali. Exatamente. E outras vieram. Né? É basicamente isso. E é um pouco, né? Essa é a história do Kaisen, claro, né? Tem a metáfora ali, né? Pela questão do sereiano, né? Do ovo, né? Que daquele, isso, né? Representa também um pacto com a natureza, né? Fala assim, ó, enquanto você me respeitar, eu vou trazer prosperidade, né, para aquela comunidade. E aí, tanto é que quando essa não é uma mega, mas é uma corporação ali, né, para fazer o resort chega, ela também se interessa pelo ovo, ela quer estudar, né, o ovo. Ela quer transformar o ovo em alguma coisa rentável. Exatamente. Mas obviamente isso vai contra a relação que aquela comunidade tinha com o ovo. Mas eu gosto que ele é bem, quer dizer, é uma história bem literal, né? Você tem de fato ovo, esse ovo choca, nasce um filhote de sereiano literal. Tem uma imagem lá na frente, lá quase no final da história, em que o personagem principal encontra o sereiano, né? E é uma imagem bem forte, porque é um ser, né? É um ser híbrido que tem uma proporção, né, de tamanho de corpo assim muito diferente da proporção humana. Então, assim, é bem concreto.
e você, então, tem o que causa também um choque, assim, né? Não fica a coisa só numa coisa... porque tem histórias, por exemplo, que deixam essas coisas no ar, né? Eu acho que a Akira é um exemplo, né? Quer dizer, existe ali uma força, né? Uma força mental desenvolvida ali artificialmente, mas que é uma habilidade humana, uma capacidade humana de se conectar, de criar universos e tal. E só que isso, assim, as imagens dessa criação, dessa força em ação, são imagens, né, no quadrinho e também no anime, são imagens meio simbólicas, assim, né? Uma luz, uma coisa assim, não é uma coisa concreta, né? Aqui não, aqui são seres mesmo, são seres como dentro do shintoísmo, né? São espíritos que têm aqui uma forma corporal que se manifesta e que entra em contato com as pessoas, então é bem concreto mesmo. E eu acho legal ele vai guardando isso para os últimos, né, momentos da história, tanto o nascimento né, o ovo dando lugar a um filhote de seriano, e depois o seriano indo buscar esse filhote, ele guarda para o final, que dá um impacto muito interessante na história. Eu achei bem. E assim, é o que você falou, assim, não tem, assim, é tudo muito explícito, né? Não tem, assim, veja, o que a gente tá, assim, essa interpretação que a gente está dando, ninguém pensou muito, é muito óbvio isso que a gente está falando, né? É muito evidente, né? Conforme você vai lendo o mangá, né? Principalmente, né, na questão daquelas gerações. Então você tem o avô que cumpre o pacto, né? Que acha que isso tem que ser feito e tal. Aí você tem o pai, que ele é o cara que meio que assim, ele que vai comprar essa coisa assim, não, tem que desenvolver, tem que vir resort, esse ovo é isso é uma bobagem do teu avô, isso é tudo mentira, isso é só uma história, né? E aí o protagonista, que é o Yusuke, que é um adolescente que ele tá na dúvida, né? Assim, um pouco a história que a gente vai ver também é um pouco assim, o que ele vai? Ele vai abraçar o avô, né? Vai comprar a história do avô, porque ele vai abraçar o pai, e ele meio que tem que ser convencido, né? Durante a história também, a gente vai sendo convencido com ele de que aquilo é real, né? Porque no começo, né, você não sabe assim, existe o seriano, não existe, aqui existe o pacto ou não, mas o fato é que sim, né? Então, assim, a partir do momento que começa a descumprir o pacto, né, o seriano se revolta, tanto é que ele começa a desaparecer os peixes dali, né? E no final vai rolar um tsunami, né? Aliás, rola, né? Um tsunami. Que destrói toda a construção exatamente, do resort, né? Que destrói toda a coisa ali do resort. Mas o que acontece? Aí é aquela coisa, né? É o final chapa branca, né? O final assim, vamos todos viver felizes para sempre. Porque o que acontece no final, né? Então o cara, né? Ele vê, né? Vê o seriano de alguma forma e tudo aquilo que ele vai causar, né? E aí, qual que é a história? Então a gente faz um resort menor e tenta conciliar aqui, né, essa comunidade com o desenvolvimento econômico. Eu achei que no final, eu não imaginei que ia ser esse final água com açúcar, eu imaginei assim, ou ele ia matar os dois, né, porque penalizar pela dúvida, né, uma crueldade ali, com o menino que, beleza, no final ele vai lá, mas por um tempo, não, né? Então eu achei que ou ia matar os dois ou ele ia matar o empresário, né? Não achei que ia ficar aquela coisa, o empresário, então tá bom, então beleza, dá pra conciliar e tal, né? Mas é um pouco essa história, né? Você tem várias histórias, né, que meio que conta. Qual que é aquele filme que a gente até tava falando, Maurício, que é assim, é praticamente essa mesma história, só que sem a parte do sereiano e tal, esqueci o nome agora. O Mal Não Existe, que é um filme de 2024, super recente, né? Que é do mesmo cara que fez aquele Drive My Car, que fez maior sucesso e tal. Pô, né? Excelente. Os dois são bons, mas eu gostei mais do Drive My Car. Sim. Mas esse Mal Não Existe é basicamente exatamente o mesmo roteiro, né? Tem uma comunidade na montanha, aí tem lá tem um cara que é o mais conectado com a natureza, assim, que é um cara que, né, todo mundo recorre a ele ali quando acontece alguma questão, porque ele meio que tem uma conexão quase intuitiva ali com o movimento dos animais ali e tal, né?
E ele tem uma filha, esse cara, tal, então você vai acompanhando essas coisas, e aí, num determinado momento do filme, chega então o conflito, que é a história de um empresário que está tentando convencer aquela comunidade a aceitar que eles vão montar ali tipo um acampamento de luxo, né? Então as pessoas vão... sabor acampamento, né? Os caras montam a barraca para você, mas tem o banheiro privativo, mas tem o restaurante. Então, assim, não chega a ser... É só uma para você ter a sensação de que você foi acampar, mas não é. Né? Então é um tipo de acampamento para um público que tem grana, né? E aí eles contratam 2 pessoas para ir lá e ficar convencendo as pessoas, né, da comunidade a aceitar isso. Só que no final você tem lá a natureza se volta contra, né, de alguma forma, e aí o filme termina meio que em tragédia, né? Não vou dar spoiler, assim, mas o filme tem um final pesado, e a ideia do mal não existe, né? Quer dizer, a natureza é mal, as pessoas são más, fica esse jogo, né? O que seria o mal ali, né? Porque cada personagem ali vai ler de um jeito. É interessante, assim, esse cara também tá... basicamente essa mesma discussão, né? Essa discussão né, da tradição, da modernidade, da relação quase que espiritual com a natureza, e essa relação de domar a natureza e fazer dela uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, e esse debate, quer dizer, esse debate já estava presente ali nos anos 80, por causa do crescimento econômico do Japão, continua absolutamente atual, né, no Japão de hoje. Então isso é interessante, né? Quer dizer, passou todo esse tempo e a sociedade não se resolveu em relação a isso, continua debatendo isso continua angustiando a sociedade japonesa. Também o aquecimento global, tudo isso que a gente está vivendo, acho que também traz uma outra forma de olhar de novo para esse mesmo assunto que não está resolvido. Mas assim, eu tava pesquisando, né, assim, tem uma obra chamada, vocês vão perdoar o nosso japonês aqui, né, mas é o Akaiho Soku no Ninyo, que é de uma autora chamada, o autor Mimei Ogawa, né, que também é bem parecido, a mesma história, também tem uma sereia, um pacto, assim, é bem parecido, que na verdade é meio que um clássico da literatura infantil do Japão, né? Então, essa obra também mimetiza bem essa questão, né? Você tem também ali, você tem, né, uma sereia, né? Também ali um confronto, né, com alguma coisa, com alguma mudança ali, né, para aquela comunidade e tal. E como muitos filmes do Miyazaki, se não todos, né, vão ter num pano de fundo esse debate também. O Pônio, claramente, né, porque também é numa cidade da costa, né, do Japão, então que se passa a história. Mas o Náusea também, que é uma ficção futurista e tal, de um futuro distópico. No fim é sobre isso, né, a questão da natureza e tal. E esses conflitos aí com né, a sociedade humana em relação a essa natureza, o que fazer e tal. Então, isso é realmente forte no Japão, recorrente, e muitas produções culturais deles vão trabalhar isso aí. Então, bom, é isso sim, né, um resumo aqui do mangá. Uma coisa que me chamou, assim, atenção, cara, assim, bem cruel, essa edição ela é publicada aqui em português pela New Pop, né? E essa versão da New Pop, ela traz uma espécie de pós-fácil, né? Do mangaka ali, né? Que conta, né, um pouco dos bastidores, então... uma entrevista, né, praticamente. É um texto dele, mas é isso, é como se ele estivesse respondendo algumas coisas ali, mas é um texto dele, né?
E o que mais, assim, e o que me chamou a atenção, ele não conta nada disso, assim, do tipo, eu tive uma, assim, ele não conta assim, porque na época tava tendo a lei, até menciona, mas é muito pouco, assim, de bastidor da concepção do que ele tava pensando, assim, o que ele relata ali? O nível de esgotamento do estresse que ele sofreu na época que ele estava publicando a coisa serializada, né? Ele diz que ele acordava toda manhã, pergunta, assim, essa parte eu falo assim, a primeira coisa que eu pensava todo dia de manhã quando eu acordava eu não tenho mais tempo, né? E assim, porque ele fala assim, veja, você tem que produzir semanalmente, né? E esse ritmo de produção, veja, não é só ele que relata, né? Vários mangakás relatam isso, né? O próprio autor do Berserker relatava, né? Relatou por diversas vezes, né? Essa questão. Porque isso, cara, assim, é um negócio que leva ao adoecimento, sim. Né? E veja, e eles contam com um assistente, né? Não é o cara que faz 100% sozinho, né? Mas é isso, cara, assim, é um ritmo absurdo, assim, de produção, muito pior do que na indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? E é isso, né? Leva ao adoecimento. E ele fala, assim, ele chegou a ser, pouco depois, assim, chegou a ser internado e tal. Foi bem difícil. E ele também conta, até ele começa assim, que ele fala, qual que é o sonho de todo mangaka? Né? Que pelo menos de acordo com ele, assim, é quando você chega... Quando chega no formato que é assim, saiu semanal, beleza, você teve começo, meio e fim, mas em algum momento, que aí fala, é aí que vem a grana para eles, né? Ou pelo menos aí, é isso que ele conta ali no pós-fácil. É quando que vem a grana? Vem quando sai encadernado separado, né? Aí ele falou, aí que você começa a ganhar. Ele diz exatamente isso, ele falou assim, é o sonho de todo mangaka, quando vem, quando sai separada, né? A publicação alcança um nível de sucesso que você chega nesse nível de publicar separado, e aí você começa, de fato, a ganhar bem com aquilo que você produziu, né? Porque eu acho bastante curioso isso no Japão, né? Você tem um ciclo de fazer essas obras renderem, né? Então, por exemplo, então sai o mangá na semanal, aí depois vai para o encadernado, aí depois rola um anime, né? E aí o negócio vai, né? E agora tem outro nível, não sei se você reparou, né? O pessoal quem curte, quem manja pra caramba de mangá, me ajuda aí, né? Nos comentários pra eu ver se a análise tá correta, né? E assim, e agora eu tô vendo que tá cada vez mais comum que você não é nem um mangá onde começa, é na light novel. Então tá cada vez mais comum. Então assim, você já publica uma light novel, que é um romance mesmo, né? Um pouco mais leve, às vezes com algumas ilustrações. Então, aí beleza, aí é a primeira etapa. Aí depois vem a adaptação para mangá, aí depois vem a adaptação para anime e aí vai, né? Então, eu acho bastante curioso. Então, tem um passo anterior, que é a light novel, e tem um passo posterior de tudo isso, que é a adaptação do Netflix live action. Aí que você vai ver dinheiro, entendeu? Mas é verdade, também tem os live actions, né? Que algumas produções almejam, né? Que é isso, né? Que é o momento onde, de fato, assim, acho que o cara vai ganhar alguma grana, né? E aí você imagina quantos... Porque, veja, o que a gente vê, né? É quase digamos assim, uma seleção natural, né? Do que sobrevive, né? Digamos assim, do que é mais rentável. Mas você não imagina quantos mangakás, quantos não chegam, assim, não sai. Primeiro que ele... não sai da primeira fase, da segunda fase. Ou seja, o cara só adoece. Não tem retorno, né? Então, e a gente que agora tem mais acesso, né, à produção tanto de série quanto de filme do Japão, né? Por causa dos streamings e tal, também repara que, sim, de fato, a televisão japonesa, ao longo das últimas várias décadas, ela, de fato, fez esse movimento, né? Então, você vai peneirando, e aí alguns mangás ou animes vão virando séries de live action na televisão, né? E isso é muito comum. Então, você tem um filme japonês aqui que todo mundo fala bem e tal, aí você vai ver, na verdade é baseado no mangá, é baseado no anime, porque de fato tem esse caminho que o Bruno está falando, é que agora que isso está chegando aqui para o resto do mundo, né, que a gente está tomando consciência de que tem mesmo
essa sequência toda, né? E agora está escalando para níveis também globais, né? Então tem o One Piece, que aí vira série, série live action com lançamento global, tal. Aí é outro nível, né? Mas de fato é esse caminho mesmo. Na publicação aqui da New Pop tem, além dessa história, né, do Karki-Sen, tem uma outra historinha que é dele também, que é bem menor, que é uma historinha ali, adolescente. Um spin-off, né? Porque a mina lá que aparece no Karki-Sen aparece lá também, né? Mas assim, é aquela coisa dos anos 80, né? Eu tava falando pro Bruno que parece a subtrama do Karate Kid, né? Que tem lá Não, subtrama não, essa é o interesse romântico. Essa é a trama, a principal. Não, a trama principal do Karate Kid é o torneio, não é. Vai. O torneio não, o torneio é lógico, o torneio o torneio é só uma desculpa, Maurício, que é isso, pô? Então aqui a história é isso, tem uma menina, né, e aí tem lá uma disputa entre um cara que tá, né, tá namorando com ela ali, tentando forçar um sexo ali e tal, e a menina não quer, e aí tem um cara, mas esse cara tem carro, esse cara tem... É o Johnny Lawrence da parada. Cara, tipo, é o Johnny Lawrence. E aí tem lá o cara que só anda de bicicleta, que basicamente é o Daniel San, óbvio, e que vai salvar a menina ali da forçação de barra, e aí vai ter um pouco de desventuras ali, mas o cara também, esse outro cara também só queria um pouco de sexo, talvez, né? Mas ele queria, assim, ele tentou conseguir isso através de ser um cara legal e tal, e salvar ela e tal. Então é interessante, assim, é um clima de anos, parece muito o clima, aquele clima de final dos anos 80, assim, e tá dentro do mesmo cenário, né, basicamente, tem essa personagem aí que é a personagem que né, faz isso virar um spin-off mesmo da história. Então, é interessante, assim, é uma historinha, romance de praia. Né, porque assim, tá naquele mesmo, você sabe que tá naquele mesmo universo por causa dessa personagem que transita entre as duas histórias, mas assim, não tem nenhum elemento ali. Não tem nenhuma relação da história primeira com essa, nenhuma. Talvez a única relação é que, assim, agora que o capitalista ficou bonzinho e não vai mais fuder a natureza, a gente pode curtir o nosso verão. Basicamente é isso, né? Mas tem também, assim, aparece também algumas coisas assim, né? Dessas pessoas que estão numa cidade grande, depois voltam, né? Tem um pouco isso, né? E também uma coisa que aparece, óbvio, agora só retomando o Karki-Sen, né? O Retorno ao Mar. Tem uma coisa também que é secundária lá também, mas tem que é o papel social daquelas pessoas, né? Assim, o que você vai, assim, o que a sociedade espera de você e o que você vai fazer frente a isso, né? Então você tem isso na questão do avô, que tinha um comprometimento ali com a comunidade, então o compromisso social dele primeiro era com a comunidade, com aquele pacto que ele fez com o Seriano, mas, por exemplo, o pai, não é que ele é porque também, né, tipo, às vezes a gente tende a fazer a leitura maniqueísta, né? Que é assim, então o pai é um cuzão porque vendeu pra coisa da modernidade ali. Mas não, porque é isso também, pô. Assim, o desenvolvimento econômico é uma questão, né? Tanto é que um dos dilemas do Yusuke, que é o principal, você vai ficar aqui, você vai embora, né? Você vai pra cidade grande, vai resolver. Vai estudar fora e tal. E ela também, em algum momento, se não me engano, o Karki fala assim, que também é um jeito também de você falar assim, tá, isso aqui também não dá em nada e eu tenho que ir embora, né? Sim. É um reconhecimento de que aquilo também não funciona de alguma forma, né? Então também tem um pouco isso, que é um tema que aparece assim meio nas entrelinhas. Claro, né? O principal é esse conflito aí, tradição, modernidade, natureza, capitalismo e tal, mas tem esse outro que é a questão também dos papéis sociais e assim, com o que você vai meio, assim, o que a sociedade espera de você e o que você vai fazer, como é que você vai resolver essa equação no nível pessoal. Né? Eu acho que para fechar aqui, a gente recomenda fortemente o trabalho do Satoshi Kon, é muito bom. O Perfect Blue, o Millennium Actress e o Paprika são animes bem de vanguarda mesmo, que trouxeram tanto a questão da temática, quanto a questão da linguagem,
Tem vários diretores americanos que copiaram cenas inteiras desses filmes, assim. O Páprica, né, do Satoshi Kon, tem gente que acusa o Inception de ser nada, assim, não muito mais do que uma cópia desse anime, que vale a pena, é bem interessante mesmo. E eu lembro que eu fui ver, assim, justamente por causa disso, assim, como eu gosto muito da origem, gosto muito do Lula, eu vi que tava rolando essa conversa e fui no Páprica, mas na verdade, assim, tem alguma similaridade, assim, tem coisas parecidas. A questão do sonho, né, de você ver os sonhos e tal, é mais uma aproximação de conceitos, né, mas o Perfect Blue, por exemplo, tem cenas inteiras, assim, que tem paralelos com o filme Cisne Negro, o Requiem para um Sonho, então aí já tem uma cópia mais direta, né? E o Tokyo Godfathers, que é um filme delicioso, assim, é uma comédia muito legal, muito, assim, comédia família, sabe? Vale a pena. Também é um cara que transitou por muitos gêneros diferentes, assim, é realmente impressionante, e, assim, um cara que morreu aos 46 anos com câncer de pâncreas. Uma pena, e a gente até, né, chegou a comentar antes de começar a gravar, assim, quantos por cento desse câncer também não é toda a pressão que o cara viveu a vida inteira, né? E então é foda, né? Realmente uma sociedade, assim, tem conflitos bem complicados, mas que consegue produzir uma arte muito interessante a partir desses conflitos, mas que sofre bastante, né? Pela forma como eles lidam com as coisas e tal, né? Bom, mas é isso, então fica aqui a nossa recomendação, seja do mangá, né, do Kaiksen, seja seja do Páprica, Perfect Blue, das animações do Satoshi Kon, né, fica a nossa recomendação, vale a pena se vocês forem ler ou forem assistir, com certeza vocês não vão se arrepender. E é isso, vou lembrar então mais uma vez que dia 19 de junho, sexta-feira, a partir das 7, a gente vai estar lá com a galera do Gibizilla na loja Monstra aqui em São Paulo para conversar um pouquinho de The Boys. Se você chegou até aqui, você faça o favor de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube, dá like, comenta, @quadrinheiros nosso Instagram, enfim. Segue a gente para ajudar aqui no algoritmo para engajar e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mid Combat.